dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana, neste domingo, nós vamos rezar pela alma de Sebastiana Evaristo de Albuquerque e Neuza Martins de Albuquerque. Também nesta Santa Missa vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Regina Rebelato, Rosa Galana, Júlia Degan, Luzia Inotária e por todas as almas. Pela alma de Albertina de Almeida, Antônio Carlos de Oliveira, e também por Sebastiana Rangon Azeredo, a pedido da Viviane. Vamos rezar também pela alma de Cleosvaldo Veronês, Marcos Nunes Vieira, Raimundo Dias e Elvira Andrade. Fiquemos de pé, vamos cantar, vamos iniciar a Santa Missa. Vamos esquecer de rezar também pelos 91 anos de vida celebrados essa semana por Dom Angélico Sândalo Bernardino, 91 anos, Dom Angélico Sândalo Bernardino foi bispo aqui na Zona Leste, de 75 a 89. Então, praticamente ele e a nossa geração, né, que eu sou da geração dele, tudo, formamos igrejas com mais de 400 comunidades. Hoje, a estrutura da diocese de hoje se deve àquele período, né? Ninguém fez nada demais de novo, só naquela época, né? Hoje nós temos essa quantidade de igrejas, de comunidade, etc., é por causa desse trabalho que foi feito lá. Então, o Dom Angélico merece de nós não só reza, não só oração, mas também merece muito mais, né? A gente tem que lembrar dele, ser grato a Deus. Ele está bem. Hoje, agora, se eu não me engano, às 8h30 tem uma missa lá na paróquia, perto da casa dele, aqui na Brasilândia, paróquia Santa Luzia, que ele vai fazer uma celebração lá. E ele nasceu, acho que 19, né, de janeiro, não sei. Ele completou 91 anos de idade. E no dia 25 de janeiro de 75, ele se ordenou bispo auxiliar de São Paulo, aqui na Catedral da Sé. Então, eu acho que ele tem 91 de idade, 41 de bispo, é isso? Não sei, cabeça. 41 de bispo e, se eu não me engano, ele deve ter 65 anos de padre. Ele foi ordenado em Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo, onde os meus ascendentes aí, italianos, quando chegaram no Brasil, foram para lá também, né? Bom, enfim, lembrar do Dom Angélico, né? Saudade, um exemplo de bispo, uma visão eclesial, né? Um homem que ama a igreja, sempre amou a igreja, amava sobretudo o povo de Deus. Eu sempre digo, a receita para um cara que quer ser padre, um cara que quer ser uma pessoa na igreja, ele tem que amar o povo.
Tem que amar o povo. Se esse é o maior critério fundamental de uma vocação. Se não ama o povo, pode ter vocação para outras coisas. Para ser monge, beneditino, clausurado, vai ser outras coisas, né? Tem outras opções na igreja para quem não ama o povo, né? Um padre diocesano, para ser padre, tem que amar o povo. Tem que amar o povo da paróquia. Não interessa se o povo é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é isso, se é aquilo, não interessa. O padre tem que amar o povo da sua paróquia, assim como o bispo tem que amar o povo da sua diocese. Eu conheço, eu sei, trabalhei 12 anos na CNBB. Bispo que não ama o povo da sua diocese, ó, só se dá mal. Como o padre também, né? O padre também. Imagina o padre que não ama o povo da sua paróquia, que martírio que é para ele celebrar lá aquela. Para ele é um martírio, né? É um sofrimento. Então, tem que amar o povo, né? Catequista tem que amar os pais, tem que amar o secretário da paróquia. Se não ama as pessoas da igreja, é um ferrado. Tudo é vocação na igreja, né? Tudo é vocação na igreja. A gente não pode esquecer disso. Esse amor incondicional, né? Ao povo de Deus que é dado para a gente. A gente não escolhe, né? Se eu pudesse escolher, claro que eu ia escolher gente perfeita, gente mais equilibrada, gente que não tem transtorno mental. Eu ia escolher gente assim, mas não é assim, né? Não é desse jeito, né? Deus é que dá o povo para a gente, cuidar e zelar, e a gente tem que amar. Lembrando que ontem foi dia de São Sebastião, né? Padroeiro do Rio de Janeiro, e hoje uma moça, acho que é moça, do Paraná e do Ceará, lá no Vaticano, receberam o ministério do Papa Francisco de leitor e de catequista. Para nós é normal já a catequese, a catequista, a mulher vindo fazer leitura aqui, um rapaz vindo fazer leitura no altar. Mas essa é a nossa realidade. Em muitos lugares do mundo ainda, a mulher não pode pisar no altar. Mulher não pode pisar no altar. Mulher não pode pegar a Bíblia para ler. É verdade. Então, é isso que para nós é uma coisa normal que o Papa está fazendo. Nem precisava, na verdade, mas é o que ele está fazendo. Nós estamos muito avançados, nós avançamos muito como igreja, né? No Brasil. Na base, né, da igreja. Então isso precisa ser entendido, né? É verdade, essas coisas existem, né? Até hoje na igreja tem essa coisa idiota, né? Antiquada, coisa que não cabe mais. Então o Paraná e o Ceará, então outros países, a Coreia, né? Outros países lá também, o Brasil, foi ao Brasil, Coreia, se eu não me engano na África. Um rapaz catequista lá, teve vários, né, que receberam o ministério de catequista e de leitor, né, que o Papa está fazendo isso porque não pode, né, continuar a dizer essas coisas, né, esse modelo de, imagina, você não pode subir aqui no altar, mas coroinha mulher, o Brasil é que inaugurou, pra vocês terem uma ideia. Coroinha menina, né? Normalmente era um menino, só menino podia. Então, na prática, as meninas também ajudavam, as crianças também ajudavam na missa aqui no Brasil. Que para nós é normal, né? É normal. Tem um menino, tem uma menina que ajuda. Nós não tem problema nenhum. Mas em muitos lugares do mundo é terrível. Ainda continua aquela mentalidade, né? De uma exclusividade que não existe mais, né? Nunca existiu. Nem no Evangelho, nem na igreja, nunca existiu. E no mundo de hoje também não é assim também, né?
E também rezar pelos 4 anos de falecimento da Dona Maria das Dores Ramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Deus é infinito e misericordioso. Roguemos a Ele, que possui esse amor e essa misericórdia de maneira tão grande, que Ele perdoe os nossos pecados e absolva todos nós, para que nós possamos comungar nessa missa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Rei dos céus, nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Jesus Cristo com o Espírito Santo. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirija a nossa vida segundo a Tua vontade, para que mereçamos produzir muitos frutos e boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos ouvir o texto da primeira leitura do livro do profeta Jonas. Uma história horrorosa nesse sentido. Jonas não é o primeiro e nem o último. Daquelas pessoas que, quando são chamadas por Deus, fazem qualquer desculpa para não fazer o que Deus quer. Tem um lado horroroso. Tem um lado cômico, que ele pensa no risco dele, né? Ele pode fugir de Deus, né? Ele pode fugir. E ele então, ele vai, porque a Nínive era uma cidade grande, moderna, e ele é chamado para dizer para o povo de andar no bom caminho. Era só isso que ele tinha que fazer. Mas é muito trabalho, né? Isso é uma coisa terrível. E ele resistiu muito, mas não adiantou nada. Tentou fugir dos olhos de Deus, mas ninguém, como se isso fosse possível, né? Você vê que não conseguia, lógico, né? Mas aí ele acaba atendendo o chamado de Deus. E Deus, por causa de toda essa caminhada, não só dele, mas também do povo de Nínive, Deus se arrepende e não destrói a cidade, nem destrói aquele povo sem vergonha, safado. Vamos lá, leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande
eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer Jesus e vestiram sacos desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão, e os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. Do arrependimento, do pedido de perdão, do jejum e das cinzas, né? Revestir-se de saco, verdade, cinzas, corpo. Como a gente faz no início da quaresma. Esses cinzas no início da quaresma simboliza isso. De perdoar e mudar, ser uma pessoa mais decente, né? Aos olhos de Deus. E eles fazem isso. Mostrai-me, Senhor, os teus caminhos e ensina. Glória ao Pai, ao Filho. Leitura da Paulo aos Coríntios. Igrejinha sem vergonha. Coríntios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de João Batista ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: acabou-se o tempo e está próximo o reino do céu. Se arrependam e acreditem no Evangelho. Caminhando junto do mar da Galileia, ele viu Pedro e seu irmão, Santo André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Disse Jesus: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente
logo as redes e passaram a seguir Jesus. Lá para frente, um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, que estavam ali no barco, consertando as redes. E chamou os dois. Eles imediatamente largaram o pai, Zebedeu, lá no barco, com os empregados que ele tinha lá, e passaram a seguir Jesus. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, que Deus nos guie nas suas estradas, que Deus nos ensine a realidade da vida, o amor, a misericórdia. Que Deus se lembre sempre da tua misericórdia, nos conceda muitas graças. Que Deus se lembre sempre de cada um de nós, segundo o seu olhar de clemência, por causa da bondade dele, é grande. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos no universo e no mundo da igreja de São Marcos, autor do primeiro evangelho, escrito por volta do ano 64 depois de Cristo. Justamente nesse ano em que o apóstolo Pedro, padrinho de batismo de Marcos, foi martirizado em Roma. Marcos, evangelista, é conhecido também como João Marcos. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo faz menção a ele, porque Marcos era primo de Barnabé, que era muito amigo do Paulo. Barnabé era muito rico, então pagava as viagens do Paulo, aquelas coisas todas, né? Naquele tempo, fazer 3 viagens missionárias de navio não era para qualquer gaiato, né? Tinha que ter dinheiro, tinha que ter recursos. E o Barnabé financiava essas. E Silvano, né? Silas, né? Financiava esse trabalho missionário de Paulo. E o Marcos era primo do Barnabé. Ele é citado em vários livros das cartas de Paulo, vários textos. Colossenses, Atos dos Apóstolos, ele é citado. Filemão, Pedro, 2 Timóteo, ele é citado em vários. Então, o evangelista Marcos parece que era um rapaz muito conhecido, né, do círculo de Paulo, de Pedro, né, e pelas comunidades, né, fundadas por Paulo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, que foi escrito na cidade de Antioquia, deve nos acompanhar na maior parte desse ano, né, de 2024. Marcos pretende e elabora uma narrativa, uma teologia sobre Jesus a partir da história, a partir dos fatos. Ele dá destaque à humanidade plena de Jesus. E na humanidade plena de Jesus, a presença do Pai, a presença de Deus. Ele foi discípulo de Pedro, de Paulo, ele foi catequizado por Pedro e por Paulo, né? Marcos era de Cirineu. Seu evangelho é um evangelho que reflete uma catequese. E ali você percebe no evangelho certos traços dos ensinamentos de Pedro, né? Quando Marcos Evangelista escreveu o Evangelho, muitas coisas já tinham acontecido no que se chama de tempo apostólico, né? Tempo da igreja, como se fala. Porque, segundo Lucas, o tempo de Jesus histórico, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, advém a Páscoa como o tempo da igreja. A Páscoa inaugura o tempo da igreja. Agora é a igreja que comanda, agora é a igreja que tem a missão que antigamente era só de Jesus. Ele deu à igreja esse poder. Então a igreja é a continuação da crucificação
Jesus crucificado e a continuação da ressurreição de Jesus. Olha quanta coisa já tinha acontecido, hein? Já tinha acontecido. Pentecostes já tinha acontecido. O martírio de Estevão já tinha acontecido. Toda a primeira missão de Paulo, que foi em Antioquia, no Chipre, na Antioquia da Pisídia, em Listra, essas cidades. Já tinha acontecido o Concílio de Jerusalém, já tinha acontecido a Carta aos Tessalonicenses, que foi o primeiro documento escrito sobre Jesus, que foi Paulo que escreveu. Já tinha acontecido a Carta aos Filipenses, já tinha acontecido a Carta aos Coríntios, aos Gálatas e aos Romanos. Então, falta de conteúdo, Marcos não teve, né? Ele vivenciou, de certa forma, também todas essas coisas. E é tudo isso que ele tenta transmitir no seu Evangelho, para responder de uma maneira muito sólida quem era Jesus. É uma igreja de expansão. Todos os fatos, a formação de muitas comunidades, os textos teológicos de Paulo, tudo isso vai ser base, ponto de partida para o Evangelho de Marcos. O Evangelho nos ensina que após tanta desgraça, porque não é o objetivo do Evangelho falar de desgraça, mas o Evangelho de Marcos começa com a desgraça. João Batista foi preso. Então é uma desgraça, um sofrimento, o martírio dele, tudo o que aconteceu com João Batista. Aquilo causou um abalo muito forte. Aquela desgraça. Aconteceu um abalo muito forte. Não só em Jesus, mas também nos seguidores de Jesus. João Batista foi o único e primeiro a dar vários testemunhos de Jesus. Matar João Batista, como aconteceu, é atingir Jesus. Atinge Jesus. Jesus, então, sai daquele ambiente horroroso, vai para Galileia, e lá na Galileia ele inicia a sua ação. O Evangelho de Jesus começa assim: ao tempo acabou, anuncio que o reino está próximo de todos nós, mas arrependam-se e chega de brincar com a fé. Creiam no Evangelho que eu anuncio. Essas são as primeiras palavras de Jesus. É o Evangelho. Dessas palavras vem depois todas as consequências, né, desse primeiro anúncio. Jesus, você vê que é uma palavra assim, meio de ressentimento mesmo. Puxa vida, como é que uma sociedade decreta a morte de um santo, que era o João Batista? Um homem disciplinado, um homem que optou na vida a não ter mulher, a não fazer sexo, se abster de sexo. Um homem que vivia na maior brutal realidade da simplicidade que vocês possam imaginar. Como que a sociedade decreta a morte de um homem desse? Isso é uma coisa... Um homem que só fez o bem. É da gente ficar assim, indignado, né? Você entende? Jesus, aquilo atingiu Jesus brutalmente, aquilo. É um homem, um santo mesmo, um santo. Para de brincar que tem fé, essa gente não tem fé, né? A sociedade perdeu a fé, essa é a verdade. Porque uma sociedade que diz que tem fé e decreta a morte de um homem desse, não tem fé. Perdeu a fé, se perdeu na fé. Não tem fé. É uma calamidade.
Por isso Jesus, ele vai e começa a chamar os discípulos, né? Em duplas, né? Os mais sofredores daquela sociedade social, daquela estrutura social religiosa, injusta, excludente, horrível. É imperdoável o que fizeram com João Batista. Imperdoável o que fizeram com João Batista. Herodes, aquela vagabunda daquela mulher lá que era amante dele, a filha que era mais vagabunda ainda, deve estar no fogo do inferno até hoje. Porque é imperdoável o que fizeram com João Batista, a trama que fizeram para destruir o João Batista e atingir Jesus, né? Claro. Jesus, ele não quer ficar só nessa coisa, da desgraça, não. Ele quer dizer que a grandeza de Deus, o poder de Deus é muito maior que essa raça de sem vergonha, essa raça de gente safada, essa raça de gente que não, olha, não vale o prato que come, essa gente, não vale o prato que come. Jesus não quer ficar nessa coisa, não. Por isso Jesus, ele começa a ter uma fala muito forte sobre o profeta Ezequiel, né? Está no profeta Ezequiel, no capítulo 34, 40, 48. Pega lá na sua Bíblia lá. O Ezequiel, ele reinterpreta a lei de Moisés, dando essa perspectiva, né? Dando essa direção, né? A igualdade para todos, o amor deve ser para todos nós somos iguais perante Deus, ninguém é melhor, ninguém é pior, tudo isso é Ezequiel, né? Ninguém tem privilégio para ninguém. Quem me seguir haverá de transformar a sua vida. Jesus chama os 12, começa a chamar os 12. Pedro, André, e começa a chamar. Pedro e André são os pobres mesmo. Chama. Depois ele chama Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que já não é pobre. O Tiago e o João ali não é pobre. O pai tem uma empresa de pesca, é um homem de dinheiro. Tem vários empregados, como diz o texto de Marcos. Então não é um homem pobre. Mas Jesus chama Pedro e André da pobreza, chama o Tiago e o João dessa vida mais essa vida que eles tinham mais autossuficiente, mas por que Jesus chama essas pessoas, né? Por que não ficou só com os pobres, né? Tem que chamar também essa gente, jamais autossuficiente, porque Jesus vê sofrimento no Tiago e no João. Eles são muito conservadores, porque vocês sabem, todo mundo que tem um pouquinho mais de dinheiro é sempre conservador ao extremo, né? Não entende a vida, não consegue entender a dinâmica da vida, né? Como é que a vida de fato funciona. Eles são muito conservadores, mas Jesus chama eles, o sofrimento deles é viver exatamente ali, debaixo daquela autoridade horrorosa do pai, do Zebedeu, que não era um sujeitinho fácil de conversar. Era um homem muito autoritário, muito ganancioso, um homem que só pensava em dinheiro, usava os filhos para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. E Jesus percebe, a vida da pobreza é horrorosa, mas esse tipo de vida também é um horror. Por isso Jesus, ele chama os discípulos, vai chamando. Olha o que Jesus está fazendo, como diz o texto do Evangelho. Me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. É uma expressão, né? Pescadores de homens. Jesus está tirando
o Pedro, o André, daquela vida, daquela estrutura social horrorosa para um outro tipo de vida. Está tirando o Tiago e o João daquela estrutura massacrante, horrorosa, daquela família horrorosa que eles tinham, para ter um outro tipo de vida. Jesus está salvando, na verdade. Jesus está salvando, na verdade. Jesus está salvando, chamando essas pessoas, né, para que mudem, transformem as suas próprias vidas. Está libertando essa gente do mal. Do mal, porque o mal existe. O mal está na estrutura social. O mal está na estrutura social. Como você dialoga com o mal, eu não sei. Mas com o mal não se dialoga, ensina a tradição da igreja. Com o diabo não tem papo. Com Satanás não tem conversa. Não é para dar ouvido, não é para conversar, não é para dialogar com o mal. Afasta do mal, nos livre de todo mal. Não falamos isso todo domingo, se reza o Pai Nosso, livrar de todo mal. Você tem que se exorcizar do mal. Então Jesus está tirando Pedro, Tiago, João, André dessa estrutura do mal. E é engraçado que a gente pode pensar assim: vamos tirar dessa estrutura do mal, vamos colocar numa caixinha, né, e vai ficar trancado ali numa boa. Não! Ao contrário, eles continuam vivendo naquela estrutura do mal, que matou João Batista, mas construindo uma outra maneira de viver, uma outra maneira de ver. Jesus tira do domínio do mundo, da morte, do mal. Jesus chama a todos nós, nos dá vocação de padre, de catequista, de leitor, disso, daquilo, de tanta coisa. Nos dá a vocação de ser pai de família, de mãe de família, de ter filhos, de constituir família, para nos tirar, né, do mundo, da estrutura do mal, como Marcos recorda, né, logo hoje no começo. A má notícia é o João Batista, a situação dele, mas o Evangelho nos fala dessa disposição. Esse é o Evangelho. O Pedro, o André tem disposição para seguir Jesus na hora. O Tiago e o João estão cagando andando para o dinheiro do pai, estão cagando andando para os empregados, cagando andando para aquela coisa, aquela vidinha falsa deles lá. Eles largam aquilo na hora para seguir Jesus. Então Jesus vai formar um grupo que vem de diversos lugares, né? Diversas origens, e que vai ser a riqueza da igreja. A igreja é diversa na sua origem. Na sua origem. A igreja é diversa. A igreja existe para salvar as pessoas, salvar a gente desse mundo sem vergonha. Esse mundo horroroso, esse mundo que a violência, a morte é motivo de celebração, a destruição das pessoas, né? É motivo de alegria para muitas pessoas, né? Infelizmente, caminhar com Jesus, caminhar na estrada dele, caminhar no caminho da gratificação e viver uma experiência de fé realmente radical, sincera. É assim que começa o Evangelho, segundo Marcos. O começo do Evangelho é esse. O tempo acabou, arrependam-se e creiam no Evangelho, bote cinza na sua cabeça e faça um propósito de ser uma pessoa melhor todos os dias. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, seu único Filho, nosso Senhor.
Que agora apresentamos que vai estourar para nós. O pão da vida, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira, do trabalho. Agora te apresentamos que vai estourar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, com vossos irmãos sacrifício. De tal modo oferecido que te agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-nos sobre minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Para a glória do seu nome. Oremos, aceite, Senhor, com bondade e santifique, Senhor, os nossos dons, a fim de que se torne para nós uma fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Senhor, esteja convosco. Ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre te louvemos, mas com maior solenidade nesse tempo em que Jesus Cristo, que é a Páscoa verdadeira, o ressuscitado, foi imolado. Pela oferta do seu corpo na cruz, ele levou à plenitude todos os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Jesus sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria do Evangelho, todos os homens exultam pela terra inteira, os que têm fé, e junto com os anjos proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu e a terra. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças porque nos admitisses estar aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios da Eucaristia. Humildemente, nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Livrai-o, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo diocesano do Alguacir, e todos aqueles que estão de verdade a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo. Admita-os todos na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, do Salvador Jesus, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, da vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Dai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz. Esperamos a vinda gloriosa de Jesus Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O corpo do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que venha Deus, sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Todo mundo já sabe.
estamos formando grupo de catequese de criança e também de crisma. Todos vocês têm que se esforçar também. Pergunta na sua família, com seus vizinhos, com as pessoas que vocês conhecem. Sacramento. A criança fez a comunhão, o jovem já fez a crisma. Perguntar. Não fez? Fazer. Seguimento a Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo a todos. Caminhamos na estrada de Jesus, firmes em coragem nesse mundo, hein?